Bom, coach, aí está o momento, né, da cobrança do Boulos. O Nunes também falou sobre as árvores, que depende da Enel sempre, que está tão atrasado assim, né, o processo, porque a Enel tem que ir junto. Enfim, é um jogo de empurra em todos os sentidos, né? A população realmente fica refém diante disso. E entra ano, sai ano, continua a mesma coisa, né? Não muda nada. O debate de ontem mostrou uma coisa. É claro, o Boulos aproveitou que é um fato novo na campanha, porque ele está atrás nas pesquisas, né? E esse virou o tema não só do candidato da oposição, mas dos próprios jornalistas da Bandeirantes, que abriram o debate perguntando sobre isso. E o Nunes ficou o tempo todo na defensiva, ficou enrolando, não explicou coisa nenhuma, não assumiu responsabilidade nenhuma, né? Claro, o Boulos tinha que ir para o ataque, né? E o Nunes, que está na frente nas pesquisas, ficou na retranca. Mas ele é um retranqueiro, né? Ele nunca diz as coisas com todas as letras, ele não assume posições, sabe? É um prefeito fraco. E até começo desse ano, antes da campanha eleitoral, muita gente não sabia nem o nome do prefeito de São Paulo. Agora, com a propaganda na televisão, as pessoas já conhecem. Mas eu acho que foi um debate francamente favorável ao Boulos, né? Eu não sei como isso vai se refletir nas próximas pesquisas, nós vamos ter Datafolha na quinta-feira, mas certamente isso aí vai influenciar. E o outro fato novo que aconteceu ontem, porque teve muita repetição, né? Denúncias feitas nos primeiros debates foram repetidas ontem, né? Mas uma coisa que o Boulos fez e que o Nunes não respondeu nem sim nem não, é a abertura das contas bancárias, quebrar o sigilo das contas bancárias. O Boulos tentou isso várias vezes, propôs que os dois abrissem as contas e ele não respondeu. É estranho também, né? Esse é outro fato novo. Então, embora faltem 12 dias só para a eleição do segundo turno, ainda muita coisa pode acontecer. Da última vez que saiu o Datafolha, eu e o Thales comentamos aqui, eu achava que estava decidido, não tinha mais jeito. Então, agora eu já repenso isso aí. Eu acho que o Thales, como sempre, tinha razão. A primeira pesquisa, vamos devagar, porque podem acontecer fatos novos. E estão acontecendo nesse momento, né? A gente não pode negar isso. O apagão é um fato sério, né? Um fato grave. Não sei a que ponto, Thales, na tua avaliação, isso pode impactar, né, na intenção de voto, já que me parece que o eleitor está bem decidido, né? Pelo menos a pesquisa, a Datafolha mostrou que a maioria já tinha decidido em quem votar. A pesquisa foi antes do apagão, né? Foi. Então, é, não dá ainda para concluir por ela. Realmente é pouco tempo para haver uma virada. O fato é que ela deve influir, provavelmente, ela, que eu digo, o apagão deve influenciar o resultado da eleição de alguma maneira, porque é um fato muito importante para a cidade. Agora, o Nunes, está jogando muito bem esse jogo de empurra. É o que eu te digo. A princípio, está certo o Boulos, aquilo que ele falou, a ANEEL é, teve o diretor, a diretoria toda indicada no governo anterior, o diretor-geral da ANEEL é indicado pelo Ciro Nogueira, ou seja, pelo principal cabo, um dos principais cabos eleitorais do Bolsonaro. Quer dizer, a ANEEL tem autonomia como Banco Central, você não pode tirar o cara, e a ANEEL é que é responsável por fiscalizar a Enel e dizer, olha, isso aqui tem que dar para dar, tem que fazer a caducidade. O governo, agora, o Nunes conseguiu ficar mostrando, não, isso é um órgão federal, isso é um órgão federal, o governo podia também pressionar a ANEEL para. E é fato, também podia. Então aí fica o jogo de empurra e fica difícil. Aí vem o Nunes e diz: eu fui ao TCU, eu fui ao Supremo, eu pedi fui ao Congresso pedir para fazerem um projeto de lei passando para o município o controle dessas coisas. Ele vem com uma série de argumentos que confundem a cabeça do eleitor, é verdade. E não são totalmente mentirosos. Essa é a mágica do político. O político faz isso. Ele tem a habilidade de construir
uma narrativa com meias verdades. Tanto ele, como também o Boulos, como também o governo federal, como também o Tarcísio. O pobre do eleitor nisso daí é que fica perdido. E como o tempo é pequeno, a gente tem aí 2 semanas, como o tempo é pequeno para a eleição, por mais que esse fato seja grave e influencie na eleição, é muito difícil que ele vire o jogo. Muito difícil. Não, como disse aqui o Toledo na outra vez que a gente, quando o Datafolha veio com o resultado, o Toledo nunca viu, por exemplo, e eu também não, uma virada de 20 pontos num segundo Também turno. nunca vi. É muito difícil, muito difícil. Agora, que vai influir? Claro que vai influir. Não é possível que um fato desse tamanho na cidade não existe. Olha, eu não conheço cidades no país que fiquem dias e dias, semanas. Teve, ano passado foi quase, não sei quantos dias, quase uma semana. Uma semana, Uma semana. semana. Sem luz, uma metrópole do tamanho de São Paulo. Não Isso nunca conheço, aconteceu antes. não Faltava luz conheço. um dia, faltava algumas horas, mas assim, de uma semana, 5 dias. Mas Daqui a pouco vai completar 4 dias, daqui a poucas horas. Pois Completar é, 4 dias. isso não existe. Não existe no mundo uma coisa Esse dessa. negócio de cada um falar, esse jogo de empurra, cada um fala um negócio diferente, me lembrei daquela famosa frase do Washington Oliveto, que morreu domingo, grande cara, grande amigo, vai fazer muita falta, na campanha que ele fez para a Folha de São Paulo, que ele usava lá o Goebbels, o Hitler e tal, dizendo o seguinte: você pode contar uma verdade com um monte de mentiras, né? Você junta várias mentiras e você conta uma verdade. É mais ou menos isso aí que o Nunes fez ontem. Não que ele tivesse mentido, cara, mas ele não assumiu a responsabilidade dele como prefeito Exato. de São Paulo. Sabe, se tem um problema aqui no meu prédio onde eu moro, eu vou falar com o zelador, o síndico, né? O prefeito é o síndico da cidade. Ele não tem responsabilidade em nada. Aí É. é fácil ser prefeito.